Glória a Deus. Livro de 1 Samuel, capítulo 1, do versículo 1 ao versículo 19. Diz assim a palavra do Senhor. Houve um homem de Ramataim Zofim, da montanha de Efraim, cujo nome era Eucana, filho de Jeroão, filho de Eliú, filho de Tou, filho de Zuf e Efrateu. E este tinha duas mulheres, o nome de uma era Ana, e da outra Penina. E Penina tinha filhos, porém Ana não os tinha. Subia, pois, este homem da sua cidade de ano em ano a adorar e sacrificar ao Senhor dos Exércitos em Siló. E estava ali os sacerdotes do Senhor, Ofni e Finéias, os dois filhos de Eli. E sucedeu que o dia em que Eucana sacrificava, dava a ele porções a Penina, sua mulher, e a todos os seus filhos e todas as suas filhas. Porém a Ana dava uma parte excelente, porque amava a Ana, embora o Senhor lhe tivesse cerrado a madre, e sua rival excessivamente a provocava para a irritar, porque o Senhor lhe tinha cerrado a madre. Assim fazia ele de ano em ano, sempre que Ana subia à casa do Senhor, ou a outra irritava, por isso chorava e não comia. Então Eucana, seu marido, disse a Ana: Por que choras? Por que choras? E por que não comes? E por que está mal o teu coração? Não te sou eu melhor do que 10 filhos? Então Ana se levantou, depois de comerem e beberam. Então Ana se levantou, depois que comeram e beberam em Siló. E Eli, o sacerdote, estava sentado numa cadeira, junto a um pilar do templo do Senhor. Ela, pois, com amargura de alma, orou ao Senhor e chorou abundantemente. E fez um voto dizendo: Senhor dos exércitos, se benignamente atentares para a aflição da tua serva, e de mim te lembrares da tua serva, não te esqueceres, mas a tua serva deres um filho, ao Senhor o darei todos os dias da sua vida, e sobre a sua cabeça não passará navalha. E sucedeu que, perseverando ela em orar perante o Senhor, Eli observou a sua boca, porquanto Ana no seu coração falava, só se moviam seus lábios, porém não se ouvia sua voz, pelo que Eli a teve por embriagada, e disse-lhe Eli: Até quando estarás tu embriagada? Aparta-te de ti o teu vinho. Porém Ana respondeu: Não, Senhor meu. Eu sou uma mulher atribulada de espírito, nem vinho nem bebida forte tenho bebido, porém tenho derramado a minha alma perante o Senhor. Não tenhas, pois, a tua serva por filha de Belial, porque da multidão dos meus cuidados e do meu desgosto tenho falado até agora. Então respondeu Eli: Vá em paz, e o Deus de Israel te conceda a petição que lhe fizeste. E disse ela: Acha a tua serva graça aos teus olhos. Assim a mulher foi ao seu caminho e comeu, e o seu semblante já não era triste. E levantaram-se de madrugada e adoraram perante o Senhor, e voltaram e chegaram à sua casa em Ramá. E Eucana conheceu a Ana, sua mulher, e o Senhor se lembrou dela. Glória a Deus. Vamos orar ao Senhor. Deus Todo-Poderoso, Rei dos Reis, Deus bendito, essa é a tua palavra, Senhor. Essas vidas, ó Pai querido, que na tua palavra foram pessoas, ó Pai querido, que se determinaram a buscar a presença do Senhor, Pai querido, para te adorar, para te exaltar. E nós, ó Pai querido, queremos aprender, ó Pai querido, com essa história, ó Pai querido, vivida por esse homem, por essa mulher de Deus. Queremos, ó Pai querido, ter, ó Pai querido, a revelação desta palavra para nós, ó Pai querido, nos nossos dias, para que possamos, ó Pai querido, como Ana, ó Pai querido, nos alegrar naquilo que o Senhor tem para nos dar, Pai querido, porque Tu és um Deus, ó Pai querido, presente, um Deus, ó Pai querido, que fala conosco, um Deus que se move. Então, Pai querido, que a Tua palavra agora fale alto e bem forte aos nossos corações, Pai querido, que possamos ser transformados por ela nesta noite, que possamos, ó Pai querido, ser guiados por ela, ó Pai querido, e que a nossa vida seja, ó Pai querido, conforme esta palavra, porque sabemos, ó Pai querido, que ela é o nosso alvo. Sim, a Tua palavra é o nosso alvo.
Em nome de Jesus é que eu oro e agradeço. Amém e amém, Senhor. Glória a Deus. Nós vemos aqui nessa história alguns nomes, né, que fazem parte dela, como o nome de Eucana, Penina, Ana, Ofni e Finéias, e também temos o nome do sacerdote Eli. Hoje nós vamos estar direcionados para o nome de Ana, mas é importante narrar aqui que o seu marido Eucana era um homem que buscava ao Senhor. O seu marido, ele se dedicava ao Senhor. Quando chegava o período em que a nação de Israel ia adorar a Deus, subia para adorar a Deus, ele reunia toda a sua família e ia para o lugar de adoração. Ia para o lugar onde estava ali erguido o tabernáculo de Deus, para ali prestar culto ao Senhor, e para ali entregar as suas ofertas de adoração, e ali confessar os seus pecados. Eucana tinha isso em seu coração. Ele era um homem que buscava ao Senhor todos os anos. Não tinha sido a primeira vez que Eucana tinha ido ali com a sua família. Era algo que era constante na sua vida. Todos os anos ele ia buscar ao Senhor. Então não podemos esquecer isso. Não podemos esquecer essa parte de Eucana. Eucana era um homem que conduzia a sua família no caminho do Senhor. Ele não deixava ninguém para trás. Ele levava todos para a presença de Deus. E você e eu temos que ser aquela pessoa da nossa família que almeja levar a todos para a presença de Deus. Deus, ele não é alguém que deve ser privado somente para você. A sua família tem que conhecer o seu Deus. A sua família tem que buscar o mesmo Deus que você busca. E você tem que conduzir a sua família para este caminho. Você tem que anunciar a palavra de Deus no meio da sua família, do seu lar, que é a palavra de Deus que não deve ser apartada do seu coração, não pode ser apartada da sua família. A sua família precisa conhecer Deus, o seu Deus. O seu Deus precisa ser conhecido na sua casa. O que adianta, meu querido e minha querida, você ter Deus e os seus familiares não terem Deus, sabendo você que a única pessoa que pode nos salvar desse mundo que está perdido e corrompido é o Senhor Jesus Cristo? Do que adianta você ter esse conhecimento da presença de um Deus que salva, de um Deus que liberta, de um Deus que dá alegria, de um Deus que cura, de um Deus que está ali presente nas suas orações, a sua família não conhecer esse Deus? Você tem que levar a sua família a conhecer a esse Deus. E olha, a missão não é fácil mesmo. A missão não é fácil. A obra de Deus, ela não é fácil. Talvez porque a palavra do Senhor diz, né, que o profeta não tem valor dentro da sua casa. E Jesus Cristo viveu isso quando foi ali, quando voltou, né, ali para a sua terra, onde ele morou por muito tempo, ali na região da Galiléia. E quando ele pregava a palavra de Deus, as pessoas não criam, falavam: não é esse ali, aquele filho de José, daquele carpinteiro? Como pode ele estar falando de Deus? Nem um sacerdote ele era. E talvez você se sinta dessa forma quando você fala com a sua família, você apresenta Jesus à sua família. Talvez seja essa a expressão, talvez, que as pessoas tenham: mas ele não era todo errado, mas ela não era toda errada, agora está querendo nos dar conselho, agora está querendo falar de Deus. Meus irmãos, não se preocupe com essas palavras, se preocupe em apresentar Deus à sua família. Sabe, palavras que irão contra o evangelho daqueles que não o conhecem, mas estão prestes a conhecer, vão existir. Mas você tem a incumbência de anunciar o reino do Senhor. Assim como Eucana fazia ali com a sua família: olha, eu estou indo adorar ao Senhor e vocês vão comigo, porque Ele é o Rei de toda a terra, porque Ele é o Senhor da minha vida, Ele é o Deus da nossa família. Você deve fazer o mesmo. A sua família tem que conhecer a Deus. A sua família tem que conhecer a Deus. E Deus quer usar você. Deus quer usar você. Não existe pessoa melhor para anunciar o reino de Deus do que nós, que estamos inseridos no meio da nossa família.
Irmão, não se preocupe com o que falar. O Espírito Santo de Deus vai pôr as palavras corretas nos seus lábios. Não se preocupe com isso. E outra coisa, depois que você anuncia a palavra de Deus, depois que você apresenta o Senhor Jesus, a palavra do Senhor diz que quando aqueles homens iam de dois em dois, anunciando a palavra do Senhor, o Senhor Jesus passava por aquelas cidades, executava a sua obra de salvação. Aqueles homens iam, falavam a palavra de Deus, curavam os enfermos, expulsavam os demônios. Sim, eles faziam isso, mas Jesus ia lá e trazia a salvação. Jesus passava por lá e se apresentava como Salvador, e aquelas pessoas se entregavam a Deus. Então você vai no meio da sua família, você vai orar. No meio da sua família você vai orar para que sejam curados, vai orar para que sejam livres do poder das trevas. E Jesus vai passar por lá e vai trazer a salvação. Então seja como Eucana e leve a sua família à presença de Deus. Anuncie o seu Deus. Não deixe o seu Deus ser esquecido dentro da sua própria casa. Ele tem que ser lembrado, tem que ser buscado por você, e você deve apresentar a sua família. E agora vamos nos atentar à pessoa de Ana. Ana, mulher de Eucana. Eucana tinha 2 mulheres e Ana era estéril. E a mulher estéril, eu sei que muitos já ouviram diversas pregações sobre Ana, pregação sobre Sara, né? E sabe que a mulher estéril era uma mulher desprezada. Era uma mulher desprezada no contexto daquela época. Era uma mulher que não gerava frutos, não tinha frutos. E ela se sentia mal. Ela se sentia mal por não ter frutos. E ainda se sentia mais para baixo ainda, porque Penina tinha muitos filhos, esposa de Eucana também, e desprezava, e a humilhava, e ria dela. Mas Ana, por mais que passasse por toda essa humilhação, um dia ela se apresentou ao Senhor. E esse dia é que fez a diferença na vida de Ana. Irmãos, o que eu sempre ouvi é que Deus conhece todas as coisas. E isso não é mentira. Deus, ele é onisciente e onipresente. Ele está em todo lugar e ele conhece todas as coisas. A diferença é que em determinados lugares ele não age, porque as pessoas não lhe dão permissão. Ele não age porque as pessoas não lhe dão permissão. E Ana estava orando ao Senhor. Estava orando ao Senhor e deixou-se conhecer ao Senhor. Deus sabia que ela era estéril. Deus sabia que ela era humilhada. Deus sabia que ela era rejeitada perante uma sociedade em que perguntava: Eucana, cadê seus filhos? Ah, estão ali. Cadê os seus filhos com Ana? E ele não tinha esses filhos para mostrar. Mas neste dia em que Eucana subiu ao monte, subiu para adorar ao Deus, Ana disse: eu vou me apresentar a este Deus. E isso fez a diferença. Diz a palavra do Senhor que Ana diz assim, a palavra do Senhor no capítulo 1, versículo 7. E assim fazia ele de ano em ano. Sempre que Ana subia à casa do Senhor, a outra irritava, pois chorava e não comia. Então Eucana, seu marido, lhe disse: Ana, por que choras? Por que não comes? Por que está mal o teu coração? Não te sou melhor do que 10 filhos? Então Ana se levantou, depois que comeram e beberam, e Eli, o sacerdote, estava sentado numa cadeira junto a um pilar do templo do Senhor. Ela, pois, com amargura de alma, orou ao Senhor e chorou abundantemente. Ali naquele momento, Ana estava se apresentando ao Senhor. Ela orou com amargura de alma e chorava constantemente. Mas ela estava dizendo: Senhor, eu sou estéril. Senhor, eu não produzo frutos. Senhor, eu quero gerar frutos. Eu quero gerar um filho. Ana estava ali apresentando: até aqui eu tenho sido humilhada, eu tenho sido desprezada.
Mas eu quero que o Senhor saiba disso e que participe deste momento. Eu quero que se torne conhecido isso, o sentimento do meu coração, pelos meus lábios. Eu estou apresentando a Ti. A oração de Ana foi voltada para isso, e eu quero dizer para você uma coisa: a sua oração tem que ser a mesma diante de Deus. Irmãos, saiba de uma coisa: Deus conhece todas as coisas, mas Ele deseja ouvir de você. Ele deseja ouvir o que está no seu coração. Ele deseja ouvir os seus pensamentos, as suas palavras, porque quando você abrir, liberar para Deus a sua angústia, a sua dor, o seu sofrimento, a palavra do Senhor diz assim que o quebrantado e contrito Ele não rejeita, Ele não despreza. Davi diz isso quando ele estava se humilhando diante do Senhor, pedindo perdão. E da mesma coisa, Deus agora Ele não quer desprezar você, Ele não quer deixar você rejeitado, mas talvez você não se apresentou a Deus, e você acha, Deus não tem agido em meu favor, mas o que está faltando é você ir em direção a Deus e se apresentar diante dEle, com o coração quebrantado e contrito, e lançar ali diante dEle as suas lágrimas, as suas aflições, porque a palavra do Senhor diz que assim, as minhas lágrimas enchem os seus odres, e o meu clamor está escrito em seu livro. Então você tem que agora derramar as suas lágrimas, sim, levantar o seu clamor, sim, orando ao Senhor e se apresentando diante dele, porque Ele vai fazer memória daquilo, Ele vai se lembrar daquilo e vai falar: eu estou ouvindo a sua oração, eu estou ouvindo a sua oração. E Deus fez isso. Ela orava com amargura, e despertou ali no homem de Deus a atenção. Eli, como homem de Deus, sacerdote, um sacerdote do Senhor, olhou para aquela mulher e começou a olhar para ela. Só que ainda estava ali com seu olhar, com um olhar humano, né? Porque a palavra do Senhor diz que Ana orava, os seus lábios mexiam, mas não saía palavra alguma. Ana orava, Eli não entendia ainda. Mas Deus já se movia através daquela oração. Você vai orar, as pessoas não vão entender a sua busca. Homens de Deus não vão entender a sua oração. Pessoas que não são de Deus vão falar: ela é louca, está louca. Você está louco orando dessa forma. Deus não vai atender os seus pedidos. Quantas vezes você já subiu nesse monte para adorar com o seu marido? Quantas vezes você já esteve diante da presença de Deus? Mas aquele dia foi diferente. Ana se apresentou diante de Deus. Ela cumpria rituais ano após ano com seu marido. Mas aquele dia foi diferente. Ela se apresentou e disse: Senhor, eu estou aqui. Eu me sinto desprezada, eu me sinto rejeitada, mas eu estou aqui diante do Senhor, porque eu sei que Tu és um Deus que ouve o clamor. Eu sei que Tu és um Deus que pode transformar vidas. Eu sei que Tu és um Deus que, quando o seu povo se volta para Ti, o Senhor responde o seu povo. Ana viveu isso. Esse tempo aqui era o tempo dos juízes. Eli era sumo sacerdote, Eli era o juiz de Israel. E a nação de Israel se corrompia, pecava ao Senhor. Mas quando clamava, o Senhor ouvia o seu clamor e restaurava de novo a sorte do seu povo. E Ana conhecia esse contexto e se apresentou diante de Deus, porque sabia que Deus iria a ouvir. E daí, depois de que ela fez aquela oração, ela fez um voto com o Senhor. Ela fez um voto, e esse voto não é algo simples de ser cumprido. Não é algo simples de ser cumprido, porque ela votou aquilo que ela estava mais almejando e mais desejando, que era o seu filho. E diz a palavra do Senhor assim: e fez um voto dizendo: Senhor dos exércitos, se benignamente atentares para a aflição da tua serva, e de mim te lembrares, e da tua serva não te esqueceres, mas a tua serva deres um filho homem, ao Senhor o darei todos os dias da sua vida, e sobre a sua cabeça não passará navalha. Ana almejava um filho. Ela contou todas as suas lamúrias, derramou toda a sua lágrima diante de Deus. E depois da sua oração, ela faz um voto ao Senhor. E talvez você possa pensar: mas Deus não faz barganha.
Ana não estava fazendo uma barganha com o Senhor. Ana não estava fazendo uma barganha com o Senhor. Ana estava oferecendo o seu melhor. Ana estava oferecendo o seu melhor. Ela sabia que Deus era poderoso para fazer todas as coisas. Ela sabia que na história de Israel, do seu povo, Sara era estéril. Mas Deus fez dela nascer a semente da promessa. E ela sabia que esse Deus que agiu sobre a vida de Sara agia no meio do povo de Israel e podia agir sobre a sua vida. Só que de vez de orar para reter a bênção para si, ela simplesmente entregou ao Senhor. Entregou ao Senhor. Não foi uma barganha. Foi entendendo que Deus era Senhor da sua vida e que a abençoaria ainda mais. Abençoaria ainda mais por causa da sua entrega sincera diante de Deus. E ela faz essa promessa ao Senhor. E hoje as pessoas talvez usam esse texto para fazer barganha assim com Deus. Olha, Ana deu seu filho Samuel, ela prometeu deu seu filho Samuel e foi abençoada. Se você der, né? E geralmente o que as pessoas dão geralmente é dinheiro. Geralmente, se você der ao Senhor o seu dízimo, se você der ao Senhor a sua oferta, Deus vai agir dessa forma. Se essa oferta agora, uma oferta separada, uma oferta melhor do que você já deu, você vai ser abençoado. E Deus não quer o seu dinheiro, o que Deus quer é o seu coração. E Ana naquele momento não estava dando somente o seu filho, ela estava dando o seu coração em agradecimento a Deus. Ela estava dando a verdade da vida dela em agradecimento a Deus. Sim, se você agir como Ana e dar a verdade do seu coração para Deus, Deus agirá em sua vida. Mas se a verdade do seu coração for baseada em bens, em dinheiro, se a verdade do seu coração for motivada, se eu der tanto, eu vou ganhar muito mais do Senhor. Se essa for a verdade do seu coração, isso não vai ter resposta de Deus na sua vida. Mas se a resposta for o seu coração, vai gerar resposta de Deus. Ana estava ali pretendendo um filho. E Deus já estava gerando, a partir daquele momento, um sacerdote, um profeta, um juiz da nação de Israel. Ana estava almejando um filho. E Deus já estava ali gerando um sacerdote, um profeta e um juiz para a nação de Israel. Quais são os seus sonhos? O que te causa um desejo tão grande de se apresentar diante de Deus agora? Apresente o seu coração a Deus. Apresente a sua vida, Senhor. É isso que tem me afligido, é isso que tem me amargurado, e eu preciso do Senhor em minha vida. Eu preciso que o Senhor age em favor a este momento da minha vida, mas faça isso entregando o seu coração. Eu não estou falando para você fazer um voto agora, meu irmão, porque a palavra do Senhor diz que aquele que vota ao Senhor tem que correr para cumprir esse voto. Não faça um voto de tolo, aquilo que você não vai cumprir, não. Se você for fazer um voto, faça um voto sabendo que você tem que cumprir, porque Ana cumpriu. Nós vamos saber mais pra frente que Ana cumpriu esse voto. Mas você não deve sair aí fazendo votos que você não vai cumprir. Você não deve lançar palavras repetitivas do seu coração que você não vai cumprir. Você não deve dizer, eu vou buscar mais ao Senhor, se você não vai cumprir. Senhor, eu quero orar mais, e você não ora. São votos tolos, são palavras tolas, palavras repetitivas, e não foi isso que Ana fez. Ana não fez algo repetitivo, Ana lançou o seu coração diante do Senhor. Ana lançou o seu coração diante do Senhor, e como lemos aqui, Eli estava olhando aquela situação. Olha só, Ana já tinha ali buscado ao Senhor, estava alcançando o coração de Deus. E agora um homem de Deus se apresenta para ela. E diz assim, no versículo 12:
E sucedeu que, perseverando ela em orar perante o Senhor, Eli observou a sua boca, porque Ana no seu coração falava, só se moviam os seus lábios, porém não se ouvia a sua voz, pelo que Eli a teve por embriagada. Ana fez uma coisa, ela se apresentou diante de Deus e perseverou diante do Senhor. E perseverou diante do Senhor. Você tem que continuar perseverando nas suas orações, perseverando na sua busca diante de Deus. Ela não fez a oração e parou, ela continuou ali, ela se apresentou diante de Deus e continuou orando ao Senhor. E a Eli a teve por embriagada, a teve por bêbada. E disse-lhe Eli: até quando estarás tu embriagada? Aparta-te de ti o teu vinho. Porém Ana respondeu: não, Senhor meu, eu sou uma mulher atribulada de espírito, nem vinho nem bebida forte tenho bebido, porém tenho derramado a minha alma perante o Senhor. Olha só o que Ana tem feito. O que você tem feito nas suas orações? As suas orações têm sido como? Diante de Deus. As suas orações têm sido: Senhor, me abençoa. Senhor, abençoa minha família. Em nome de Jesus, amém. A sua oração tem sido um coração voltado para Ele, como de Ana? Senhor, aqui está a minha vida diante de Ti. Eu tenho vivido isto, isto. Senhor, e tem me alegrado com o que eu tenho vivido nessa parte da minha vida. Mas existe uma parte ali que eu preciso que o Senhor toque, porque ela tem me causado angústia, dor, talvez medo, talvez pânico. Existe uma parte que falta o brilho da Tua luz ali iluminando aquele cômodo da minha vida, assim, e tem causado depressão na sua vida. Ana estava olhando ali talvez com uma vida depressiva, uma vida triste, porque dá-me filhos, senão eu morro. Ana talvez estava ali já angustiada, e pessoas estão passando com angústias tão terríveis e tão grandes, mas não estão lembrando-se de Deus e apresentando a Deus as suas angústias, não estão colocando Deus sobre as suas angústias, não estão se firmando na rocha. E Ana estava ali derramando a sua alma, dizendo: Senhor, eu não consigo vencer isso, mas o Senhor me faz vencer. Você talvez está passando por um momento de grande angústia, de grande tristeza, de grande dor. Você que está ouvindo essa palavra, talvez você é uma das pessoas que perdeu um ente querido durante esse processo que estamos vivendo, a pandemia. Talvez você é a pessoa que perdeu um irmão, perdeu uma irmã, perdeu um pai, e está dizendo: Senhor, eu não consigo viver com isso. E se sente depressivo. Talvez você se sente depressivo por causa desse momento de reclusão, de ter que ficar em casa. Você não tinha depressão, mas começou a ter nesse período da pandemia. E agora eu estou dizendo: você tem que olhar para a sua alma e apresentar ela diante de Deus, com verdade, com sinceridade, porque Deus ouve a oração, meu querido. Deus ouve a oração, Deus deseja ouvir a sua oração e deseja responder a sua oração, mas a sua busca tem que ser como a de Ana, derramar a sua alma, derramar o seu coração. Hoje eu quero falar que você tem que sim buscar a Deus, tem que sim colocar Deus em primeiro lugar, tem que sim colocar Deus como alvo da sua busca, porque se você o buscá-lo, Ele diz em sua palavra que aquele que o busca o encontra. Aquele que o busca o encontra. Se meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar, me buscar e orar, eu ouvirei dos céus a sua oração. Não mudou, isso não muda diante de Deus. Talvez hoje nós vamos precisar fazer essa busca, com o nosso coração voltado para Ele, para que nós possamos ouvir a sua resposta. Para que nós possamos ouvir a sua resposta. Ana estava ali entregando a sua alma, o seu coração, para que pudesse ouvir a resposta de Deus. E ela ouviu através do sacerdote. O sacerdote Eli a abençoou.
Diz o versículo 16: não tenhas, pois, a tua serva por filha de Belial, porque da multidão dos meus cuidados, do meu desgosto, tenho falado até agora. Ela apresentou sua oração conforme aquilo que ela havia vivido. Então respondeu Eli: vá em paz, e o Deus de Israel te conceda a petição que lhe fizeste. Um homem de Deus a abençoou. Ore a Deus. Deus te abençoa. Deus vai usar homens de Deus para liberar essa palavra. Vá em paz. E que Deus lhe conceda o desejo do seu coração. Na sua busca, Deus vai pôr pessoas que vão olhar para o seu clamor, para a sua busca, e vai ter pessoas que não vão entender no começo do contexto a sua busca, falar: olha, ela é louca, o que está fazendo uma pessoa louca buscando a Deus dessa forma? Deus não vai responder, mas vai ter um homem de Deus que vai falar junto com você, crendo naquela sua busca, entendendo a atitude que você estava falando, vai falar: Deus te abençoe e que Ele conceda o desejo do teu coração. A palavra de Deus diz no livro de Salmos, capítulo 37, versículo 4, diz: agrada-te do Senhor e Ele satisfará o desejo do teu coração. Versículo 5 diz: entrega teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais Ele fará. Essa palavra tem que estar no seu coração agora que você está buscando ao Senhor, agora que você está orando ao Senhor, agora que você está querendo que Ele faça parte da sua vida. Agora que você está dizendo: Senhor Jesus, eu quero que o Senhor faça parte da minha vida. Você tem que entender que você tem que se agradar de Deus. Você tem que entender que tem que ter prazer na busca por Ele. Agrada-te, deleita-te no Senhor. Tenha prazer no Senhor. Entrega a tua vida ao Senhor. É momento de entender que a nossa vida não pertence às nossas angústias, às nossas dores, às nossas aflições, ao momento que passamos. É momento de entender que a nossa vida não pertence às circunstâncias que nos rodeiam. É momento de entender que a sua vida pertence ao Senhor Jesus e que Ele o abençoará e que Ele vai levantar os seus profetas, os homens de Deus também, para liberar uma palavra de bênção, te abençoando, e que Ele vai usar da sua palavra para transformar o seu caráter e a sua história. É momento de entender que, como esta mulher Ana clamou, você deve clamar, você deve buscar a Deus, deve apresentar a sua vida, a sua alma, o seu interior, porque somos pessoas que desejamos as bênçãos de Deus, mas não apresentamos nada a Deus. Não apresentamos nada a Deus, não somos sinceros em nada com a Deus. Existe uma geração que deseja receber todas as bênçãos de Deus, mas não deseja entregar o seu coração a Deus, e não foi assim com Ana. Existe essa geração no meio da igreja que desejam ser abençoados espiritualmente, desejam ser abençoados financeiramente, desejam ser abençoados em sua família, desejam ser abençoados em seu trabalho, desejam ser abençoados em seu convívio com seus amigos, mas não se apresentam a Deus, não se relacionam com Deus, e uma falta de relacionamento com Deus não vai permitir que você, e essa falta de relacionamento com Deus não vai permitir que você seja abençoado de forma plena. O homem só é abençoado de forma plena quando Deus faz parte da sua vida. As bênçãos somente não te deixam ser abençoado de forma plena. Quantas pessoas milionárias hoje estão aí cometendo suicídios? Estão em depressão, em colapso no meio da sua família, não conseguem ter um relacionamento com a sua família, sempre tem algo fora do lugar, porque não obtém a plenitude de um relacionamento, de uma vida com Deus. Eu e você temos que ter um relacionamento com Deus. E esse relacionamento tem que transformar a nossa história. E esse relacionamento tende a transformar aqueles que estão ao nosso lado. Sabe por quê? Porque quando nós permitimos que Deus faça parte das nossas vidas, a primeira coisa que as pessoas começam a perceber é que você está diferente. E depois de perceber que você está diferente, ela fala: o que foi que mudou na sua vida para que você esteja diferente? E você vai dizer: eu conheci um Senhor que me salvou, eu conheci um Senhor que me libertou, um Senhor que me deu alegria, um Senhor que transformou a minha história. E eu tenho vivido momentos maravilhosos na presença dEle. Eu tenho apresentado a minha vida diante dEle e tenho colhido frutos. Eu não sou mais estéril, eu tenho colhido frutos. Aonde havia decepção, hoje eu colho frutos de alegria. E daí as pessoas vão falar: eu quero esse Deus, eu quero conhecer esse Senhor, para que eu possa também ser transformado.
A salvação na vida das pessoas começa quando elas veem os frutos na vida dos seus filhos. Os frutos na vida dos seus filhos. Porque é a transformação que aconteceu na sua vida que começa a motivar aquela pessoa a ser transformada pelo Senhor Jesus. Ana se apresentou com sua alma, recebeu uma palavra de bênção do sacerdote daquela geração. E diz a palavra do Senhor, no versículo 18: E disse ela: Ache a tua serva graça aos teus olhos. Assim a mulher foi ao caminho, comeu, e o seu semblante já não era triste. Olha a transformação que teve Ana nesse período de oração, nesse período de relacionamento com Deus, nesse período em que ela ouviu uma palavra do sacerdote, do homem de Deus. Olha a transformação. Ana subiu ali até aquele lugar onde estava o tabernáculo do Senhor para adorar ao Senhor, para sacrificar junto com a sua família, porque era praticamente uma obrigatoriedade que seu marido dava à sua família. Eu estou indo buscar o Senhor e vocês vão comigo. Só que Ana buscou a Deus de forma diferente daquele ano. Ana adorou o Senhor de forma diferente daquele ano. Foi com seu coração quebrantado diante do altar de Deus. Foi com seu coração derramado diante do altar de Deus. E ela estava triste, orando com amargura em seu coração, derramando a sua alma com tristeza. Mas no fim daquela oração, ela já não estava mais com semblante triste. Irmãos, saiba de uma coisa. A palavra do Senhor diz que Ele enxugará do nosso rosto todas as nossas lágrimas. E Ana já começou a perceber que Deus estava enxugando do seu rosto a sua lágrima. Ana já estava ali, né? Aquela que chegou abatida, estava já alegre diante do Senhor. A tristeza vai saltar de alegria, e foi o que aconteceu. Aquilo que era tristeza naquele período se tornou alegria. E Ana se permitiu ser alegre por causa da presença de Deus e por causa da bênção do Senhor sobre a vida dela. E ela saiu dali confiante, crendo naquele propósito, crendo naquilo que ela apresentou a Deus, confiando que o Senhor ouviu a oração dela. E no versículo 19 diz: E levantaram-se de madrugada e adoraram perante o Senhor. E voltaram e chegaram à sua casa em Ramá. E Eucana conheceu a sua mulher, e o Senhor se lembrou dela. Nós temos aqui a palavra lembrou, né? E Ana pediu para que o Senhor lembrasse dela, e o Senhor se lembrou dela. Isso aqui não tem a ver com Deus se esqueceu. Isso aqui não tem a ver com que, né, com que Deus não faz questão de lembrar de alguém. Não, isso aqui tem a ver com a busca que ela teve, e o Senhor agiu conforme aquela busca. Ela disse a expressão: Senhor, lembra-se de mim. Ela disse a expressão: Senhor, eu tenho te apresentado a minha vida. E o que Deus fez? Lembrou dela. Deus não se esquece de ninguém. Ele não deixa ninguém para trás. O que Ele deseja é que, além dele ser conhecido, Ele quer te conhecer por inteiro. Além dele ser o Senhor que conhece todas as coisas, Ele quer que você o conheça e deixe Ele te conhecer de forma íntima e pessoal. Deus é um Deus de intimidade, e Ana obteve intimidade nesse período de oração. Deus deseja ter intimidade, e por causa dessa intimidade, o Senhor diz em sua palavra que se lembrou dela. Eu não sei em qual momento você está espiritual da sua vida, mas você tem que ter um momento espiritual que se chama intimidade, relacionamento com Deus. Deus tem que participar. Você quer a resposta de Deus como Ana teve? Ela permitiu que Deus participasse da vida dela. Se você está andando neste mundo sem a participação de Deus em sua vida, você vai falhar. Você vai ser frustrado. Você vai achar que Deus se esqueceu de você. Mas não é que Deus se esqueceu de você. Você não deu permissão para que Ele o abençoasse. Como eu disse,
ela vivia no período dos juízes. Enquanto a nação não o buscava, Deus não agia. Enquanto a nação não se arrependia dos seus pecados, Deus não agia. Enquanto a nação não declarava que Ele era Senhor das vidas dele, Deus não agia. Enquanto a nação não derrubava os altares dos outros deuses que elas tinham colocado no meio da nação de Israel, Deus não agia. Enquanto você não buscar ao Senhor, Ele não vai agir. Enquanto você não adorar somente a Ele e somente a Ele prestar culto, como diz a palavra do Senhor, Ele não vai agir. Enquanto você não se arrepender dos seus pecados, Ele não vai agir. Enquanto você deixar de buscá-lo para viver a sua vida da forma que tem vivido até os dias de hoje, Deus não vai agir. Ana se apresentou a Deus, apresentou as suas falhas, as suas limitações e as suas angústias, e Deus começou a agir. A nação de Israel apresentava suas falhas, se arrependia, derrubava os altares dos falsos deuses, deixava somente o Senhor no centro do seu coração, e Deus agia. O que Deus deseja é uma vida de intimidade. Deus sempre almejou ter intimidade, por isso Ele se separou no jardim Adão. Adão pecou. Daí a palavra do Senhor diz que depois que Enos nasceu, filho de Sete, o homem voltou a ter relacionamento com ele. Adão pecou, Abel buscou a Deus, apresentou a Deus, entregou a sua oferta. Depois de 100 anos que nasceu o filho de Sete, o homem voltou a buscar ao Senhor. Passou anos e anos e anos e anos, e o homem se corrompeu e pecou contra o Senhor. E daí veio Enoque, Enoque andou com Deus. E depois nós vemos aí Matusalém, vemos homens que buscaram ao Senhor, e veio Noé, e Noé andou com Deus, e Deus ali restaurou, de novo a aliança com o homem Noé, e reiniciou tudo. E o homem buscava ao Senhor, e depois o homem pecava, caía, e o homem buscava o Senhor, e Deus separou de Abraão e fez dele uma grande nação, que é a nação de Israel. E a nação de Israel cambaleava, buscava ao Senhor, cambaleava, buscava ao Senhor, e Deus agia. Mas Deus só agia quando a nação de Israel dava legalidade e permissão para que Deus agisse, que era quando ela se voltava para o Senhor, que era quando ela buscava momentos de intimidade com o Senhor, e quando Deus era o seu Deus de verdade. Se você está aí dizendo, Deus se esqueceu de mim, Deus não se esquece de ninguém. Deus ainda diz, ainda que a mãe esqueça do seu filho que ainda mama, eu, o Senhor, jamais se esquecerei de você. Essa é a palavra de Deus. Mas o que está faltando não é Deus se lembrar de você. O que está faltando é você dar liberdade para Deus agir em sua vida através da intimidade, através da busca, através da oração, através da adoração a Deus. Ana orou ao Senhor, teve intimidade com o Senhor e o adorou. E Deus abriu a sua madre. E ela já não era mais estéril. Ela começou a produzir frutos. Deus deseja tocar na sua vida para que você comece a produzir frutos. Não porque Ele se esqueceu e agora lembrou de você, mas porque você permitiu que Ele começasse a agir sobre a sua vida. Confessou os seus pecados, expôs a Ele a sua dor, o seu lamento, o seu sofrimento, compartilhou dos seus dias e pediu para que Ele agisse sobre a sua vida. E porque você entregou o seu coração. Foi isso que Ana fez. Ela não entregou o filho somente, ela entregou o seu coração dizendo, tudo é teu, tudo é teu, o meu filho é seu, a minha família é tua, a minha história pertence a ti. Não foi uma barganha, foi reconhecendo que tudo pertencia a Deus. Não faça barganha com Deus, entenda, Deus é dono de tudo, de tudo. Não faça barganha. Deus não precisa dos seus bens, Deus não precisa dos seus bens. O que Deus precisa é do seu coração. Ele diz em sua palavra, filho meu, dá-me o teu coração. Foi isso que Ana fez. Dê o seu coração a Deus, dê o seu coração a Deus, dê o seu melhor
Permita-se ser achado por Deus. Permita-se ser abençoado por Deus. Permita-se ver as bênçãos de Deus sobre a sua vida. Como? Se entregando a Ele. Ana se entregou. Que eu, Cristiano, possa me entregar. E que você, que está ouvindo essa palavra, se entregue ao Senhor teu Deus. Pois Ele deseja falar contigo. Dia após dia. Ele não quer fazer uma visitação. Ele quer falar contigo todos os dias. Todos os dias. Ele quer agir em sua vida todos os dias. Mas Ele deseja que você permita que Ele faça isso. Hoje é dia de permitir que Deus faça parte da sua vida. Vamos orar ao Senhor. Deus Todo-Poderoso, Rei dos Reis, Deus Majestoso, estamos agora diante de Ti. E talvez pessoas estão diante de Ti como estava Ana, tristes, amarguradas, carregando as suas dores sobre seus ombros e vendo todos ao seu redor dizendo: está vivendo isso por causa disso, disso e disso. As pessoas apontando os dedos, apontando os seus dedos para ela, e ela esteja, ó Pai querido, neste momento, ó Pai querido, triste, sem saber o que fazer. Deus, eu oro a Ti agora para que a Sua palavra, ó Pai querido, faça a transformação em sua história. E que essa palavra liberada por Ti, ó Pai querido, possa mudar o seu futuro. Que, ó Pai querido, agora a motivação pela busca no Filho de Deus, a busca pelo Deus vivo comece. Deus, que essa palavra, Pai querido, possa permear os seus corações e que antes de dormir possa ser lembrada, e que possa ser feita uma oração com um coração singelo, um coração quebrantado e contrito diante do Senhor, apresentando, Pai querido, o desejo do seu coração, dizendo: sim, o meu coração é do Senhor. Para que possam ver, ó Pai querido, a resposta do Senhor. Deus, que esses corações que estão atribulados agora possam ter, ó Pai querido, descanso da palavra de Deus sobre si. Que possam aprender de Ti, ó Pai querido. Aprender de Ti, pois o seu jugo é suave, o seu fardo é leve. Pai querido, que possam, Pai querido, neste momento, ó Pai querido, se apresentar diante de Ti, Senhor, falar: Senhor, eu vim com todo o meu fardo, com toda a minha carga sobre os meus ombros, mas eu quero dizer uma coisa: a partir deste momento eu quero que Tu sejas o meu Deus, o meu Senhor, o dono da minha vida, que nenhuma direção eu possa tomar se não for a direção que o Senhor deseja para mim. Deus, eu estou abençoando a Tua igreja agora, ó Pai querido, abençoando a Tua igreja, dizendo que possam ir, andar e avançar conforme a sua busca, possam ver o retorno do Senhor. Porque a Tua palavra diz que o Senhor tem pensamentos de paz e não de mal, para nos dar o fim que desejamos. E o nosso desejo agora é pertencer ao Senhor e ter as respostas que só o Senhor pode dar, para alegrar o nosso coração e a nossa história. É em nome de Jesus que eu estou orando, para que a bênção do Senhor se derrame sobre cada coração que ouviu esta palavra. Pai querido, que os corações possam se derramar diante do Teu altar, para viver, ó Pai querido, toda a Tua palavra e toda a bênção que o Senhor tem para derramar. Porque Tu és um Deus que ouve a nossa oração, então nós clamamos ao Deus, ó Pai querido, certo, um Deus que tem ouvidos e ouve, que tem boca e fala conosco, um Deus que tem mãos e a levanta para nos abençoar. Então, Deus Todo-Poderoso, nós clamamos a Ti e pedimos: nos abençoe, ó Pai querido, da mesma forma que abençoou Ana, e nos faça produzir frutos, que sejam eles frutos dignos de arrependimento e que sejam frutos que transformam vidas, por causa da Tua presença. Em nome de Jesus é que eu oro e agradeço. Amém e amém. Você seja abençoado, que essa palavra toque o seu coração, que você deixe ela transformar. Medite na vida de Ana, veja o quanto você tem sido semelhante a ela nos seus dissabores e o quanto você pode ser semelhante a ela entregando tudo a Deus, para viver a bênção e a plenitude de Deus sobre a sua vida. Se fizermos como Ana fez, nós vamos ser abençoados da mesma maneira. Se agirmos da mesma maneira que Ana agiu, nós vamos ser abençoados.
Então que você possa agir agora, com as suas ações sejam semelhantes a de Ana.